dia, bom dia. Bora lá acordar comigo, tomar um chazinho, cafezinho. Vamos conversar um pouquinho. Esperar o pessoal entrar. Ao vivo, 7h07, todos os dias eu aqui com você. Vai ficar gravado também. E para quem assistir depois, bem-vindos também. Que bom que vocês estão aqui. Gratidão, gratidão. Vamos entrando. Hoje um assunto bem forte, mas principalmente um assunto que vocês me mandaram muitas vezes. Bom dia, bom dia. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Nossa, é realmente complicado, né? São os maus do século. Deixa eu pôr minhas pernas aqui, me organizar. Bom dia, bom dia, bom dia. Por que existe a depressão, né? Nossa, se alguém aí não assistiu, assista. Eu tenho um vídeo onde eu conto a minha trajetória sobre a depressão. Tá aí no IGTV, no Instagram. E eu falo de como eu realmente saí da depressão e não tenho nem nada até hoje. Eu conto ali num vídeo, onde eu conto também que por diversas vezes eu tentei o suicídio por causa da depressão. Então, eu vou dizer para vocês que eu sou meio que professora para falar em depressão, né? Porque não é fácil, gente. É realmente muito difícil. Só que a gente mistura muito a depressão com a ansiedade, com o estresse. Depressão é um assunto grave, muito grave, né? É uma patologia muito séria, onde realmente as pessoas depressivas, elas não vivem. Elas estão totalmente na morte. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso na visão da constelação, né? Na minha visão, no meu olhar de consteladora e de terapeuta, mas também no meu olhar de pessoa que já foi muito depressiva, que entrou em várias depressões e que realmente, para sair, eu precisei da minha ajuda. Da minha ajuda, tá? Precisou dar um start, dar aquela coisa assim de para tudo. Eu quero viver. Porque o que acontece entre depressão e ansiedade? Qual que são os pontos? Bom dia, gente. A gente vai começando aqui, aos pouquinhos. Não, Rosilda. De manhã eu não faço meditação, tá bom? É um vídeo curtinho, é uma live curtinha pra gente ir falando sobre algumas coisas, tá bom? A gente vai fazer a partir da semana que vem, todas as quartas-feiras. Aí sim, nós vamos fazer constelação à noite, uma live só de constelação. E aí a gente vai falar sobre cada semana, sobre um assunto. E toda semana a gente vai fazer um exercício sistêmico, tá bom? Aqui a gente não faz, não. Aqui a gente só bate papo, porque é 20 minutos, 30 minutos no máximo. Porque as pessoas estão se arrumando agora para ir trabalhar e tal, né? Então, é um tempinho pra gente conversar um pouquinho antes da gente ir pro batente, né? Ir pro trabalho. Eu também já tô prontinha para trabalho, que hoje meu dia é intenso. Hoje vai até tarde. E hoje à noite, gente, eu quero convidar, antes de tudo, vou convidar no final também, tem um programa no Divã, que é no YouTube, e hoje eu vou participar. Hoje eu vou estar lá, respondendo algumas questões, algumas perguntas sobre ancestralidade, sobre as mulheres ancestrais, tá? Então, se vocês quiserem participar, depois eu vou colocar aqui a propaganda, o linkzinho, tudo direitinho, para que vocês possam entrar lá comigo. Vai ser um bate-papo bem bacana que eu vou ter lá. Fui convidada a participar e tô bem feliz de estar lá hoje, às 20 horas, se não me engano. Não lembro. Depois eu passo para vocês, tá bom? Bom dia, então vamos começar. Quando a gente fala em depressão e ansiedade, eu defino como características assim. Depressão, estou no passado. Ansiedade, estou no futuro. Eu não fico aqui, no agora. Eu estou ou no passado ou estou no futuro. Ou quando eu tenho as duas coisas intensas, porque eu acredito que a frequência é a mesma, né? A frequência da ansiedade e da depressão é a mesma frequência. Qual é a frequência? Não vida.
não agora. Eu não estou no aqui. Então, se eu não estou no aqui, é por quê? Para a constelação familiar sistêmica, nós falamos que a depressão ela vem do quê? Do não tomar os pais, do não aceitar os pais, ou um ou outro, ou os dois. Por quê? Porque vida é agora, vida é o presente. Eu estou na vida, eu estou no presente, eu estou, né, fazendo as coisas acontecerem agora. Veja só, a depressão, o que ela faz? Ela tira isso, né? A depressão, ela coloca você como um fracasso para que você seja castigada a respeito disso. Você precisa de um castigo. Você precisa estar no castigo. Então, a depressão, ela faz exatamente isso. Não deixa você se dar bem na vida, você não se dá bem no trabalho, você não se dá bem nas coisas, você é um fracasso, você é rejeitada, você é humilhado, tudo isso vem da depressão. E aí você vai entrando em depressão e vai entrando em depressão e você não quer mais vida. Então, você traz tudo isso para você justamente para que você tenha uma compensação. Né? Uma compensação, eu sou assim mesmo. Mas por incrível que pareça, preste muito atenção que isso nunca é falado. Por incrível que pareça, as pessoas que são depressivas, elas são muito orgulhosas. Elas são um ego muito inflamado. Acreditem, preste muita atenção. E por que isso acontece? Porque, na verdade, elas têm uma insatisfação e uma coisa tão vazia dentro delas, por causa da falta desse pai, dessa mãe, dessa energia. E aí a depressão, na verdade, é como se fosse uma forma de punir as pessoas. Mas ela está se punindo também. Ela pune as pessoas dizendo que ela é tão boa, né? Assim, dentro dela, inconscientemente, ela tem uma autossuficiência. Mas, na verdade, não. Na verdade, ela se recusa à vida, ela não quer a vida, porque ela acha que é muito pouco aquilo que papai e mamãe estão dando para ela. Vocês percebem? Então, é isso que o ego inflama. O quê? Eu ser parecida com esse pai? O quê? Eu ser parecida... Eu já ouvi isso, gente. Quando eu falei para alguém... olha, você tem 50% mãe, 50% pai, você parece com os dois. Eu? Capaz, tá louca. Nunca. Jamais vou querer me parecer com essas duas pessoas horríveis. Ou então, com essa mãe? Nunca. Vocês percebem que dentro dela, inconscientemente, o ego dela é muito inflado? É, muito inflado. Eu não quero me parecer com vocês. Eu não sou parte de vocês, né? Eu, na verdade, ao mesmo tempo que elas sentem essa coisa, né, do ego, do ser melhor, do estar numa posição melhor que os pais, ao mesmo tempo elas caem nisso da insatisfação. Por quê? Porque dentro delas existe um vazio gigante. Nós, eu já digo nós, porque como eu falei no começo, quem não estava aí, eu tenho um vídeo sobre a minha depressão, né? O meu trato com a depressão, que eu tive depressões gravíssimas, tá? Profundas, depressão de suicídio. Então, a minha forma de ver a depressão, quando eu olho para isso, eu vejo exatamente assim. Ego inflamado, eu sou superior a todo mundo, eu não consigo viver nesse... Olha, tem pessoas que chegam ao cúmulo de dizer, eu não sou desse mundo, eu não quero estar aqui, é por isso que eu quero morrer. É assim que a gente fala. Acreditem. Por trás de um depressivo existe um ego muito inflado que não consegue ver, não consegue perceber que a única coisa é a humildade em relação aos pais. Humildade, só isso. Eu me prostro em respeito aos meus pais e digo para eles que sim, eu aceito a vida deles. Gente, isso é muito sério. Parece que não, mas é. É muito sério a depressão. É muito sério porque me leva a tirar a minha vida
leva a boicotar e a não exercer a minha felicidade, leva-me a não querer essa vida, devolver o tempo todo e sem sentido algum. O que é então que acontece? O que eu tenho que fazer? Olhar para os seus pais. Olhar eles exatamente da forma que eles são, com as suas perfeições e imperfeições. Ninguém é perfeito. Não, mas meu pai foi horrível, tá? Tem muitos pais horríveis. Tá bom. Foi isso que eu tive. Eu não consigo transformar nada disso. Aí eu consigo ir saindo dessa depressão, porque são pequenos movimentos que eu vou fazendo, que eu vou saindo disso. O mais grave é que quando eu entro nisso, eu entro nessa ressonância de não aceitação dos meus pais, rejeição deles, e entro nessa depressão profunda, eu entro em ressonância com pessoas do meu sistema que tiveram exatamente isso, depressões graves, que entraram realmente em buracos negros. E aí eu continuo, eu assumo isso para mim, Eu percebo que eu estando nisso, eu estou em ressonância com toda essa família, em pacto com toda essa família, e aí eu continuo. Então, a depressão em si, ela para mim, existe assim, rejeição igual imitação. Eu rejeito meus pais, eu imito eles. Eu aceito os meus pais da forma que eles são, com os seus defeitos e qualidades, porque eu não tenho nada com isso, eu vou para minha vida. Aí sim eu aceito a vida e aí eu não preciso mais imitar eles, fazer como eles fazem. Eu posso fazer de outra forma. Isso é muito legal, muito bacana. Mais legal ainda, gente, é entender que se a depressão é todo o meu passado, é o que eu não aceito, Eu estou presa no passado, eu não aceito esse pai, eu não aceito essa mãe, eu não aceito essa vida, eu não aceito onde eu nasci, eu não aceito o que eu tô fazendo, eu não aceito tudo que eu tenho, eu não aceito, eu simplesmente não aceito. Começo a entrar em depressão, e depressão séria. Veja que quando uma mulher entra em depressão pós-parto, e gente, quase todas as mulheres entram, nem que sejam depressões leves, por quê? Porque elas entram em pânico ao ver que tem um bebê que depende dela e ela se sente incapaz de auxiliar esse bebê. Ao mesmo tempo, existe uma mulher gritando dentro dela, dizendo que a vida acabou. Pronto, acabou. Agora você é sua mãe. Agora não existe mais mulher. Agora não existe mais profissional. Agora não existe mais ninguém. Essa criança vai tirar a tua vida. Gente, e tá tudo bem. Tá? Eu atendo muitas mulheres, Eu digo que quando eu atendo mulheres grávidas, eu deixo bem definido para elas que isso vai acontecer. E que ela vai ter que saber lidar com isso e que a gente vai lidar com isso juntas, Então tenha consciência, porque o que acontece? Lembrem sempre do que eu falo, volto a falar. Estamos numa era de consciência. Acabou os mimimi, acabou o supérfluo, acabou o superficial, acabou o ar, De, meu Deus, Não, é uma era de consciência. Eu medito para ter consciência, para entender aonde eu estou, o que eu estou fazendo e como eu vou fazer, tá? Então isso é muito sério, gente. Pega esse gancho aí e pega para você, tá? Quando a gente entra nessa era da consciência, a gente entra na era de entendimento. Então, a depressão, a pós-parto, Thalita, que você teve, nada mais é do que o quê? Eu não me reconheço mais. Todas as mulheres, quando ganham seus bebês, fazem isso. Eu lembro que na minha primeira gestação, a minha filha nasceu de 8 meses. E assim, ela nasceu mesmo de 8 meses, ela na incubadora, eu levantei, tomei banho, me maquiei e fiquei pronta esperando o médico. E o médico chegou e disse assim, como assim? Você já tá maquiada? Eu falei, doutor, qualquer coisa menos sem maquiagem.
Eu tinha 21 anos na época, eu já era assim. E eu sempre pensava dessa forma, entendeu? Que eu precisava sempre estar maquiada, sempre estar bem, né? Já a minha última filha, que ela nasceu com vários problemas, eu entrei em depressão. O meu filho também, eu entrei em depressão pós-parto. Porque eu me sentia sozinha. Porque eu tava lá no Mato Grosso quando eu ganhei ele, então foi uma situação bem difícil, bem complicada. Minha tia recém tinha sofrido, né? Ela tinha se matado, né? Se assassinado, se suicidado. Então, assim, foi um peso muito forte pra mim. Eu tenho isso contando essa história e eu acho que esse peso, né, refletiu tudo depois da minha gestação. Então, na minha gestação do meu filho, eu entrei em depressão profunda e queria morrer. Foi a minha primeira tentativa de suicídio. Eu queria realmente morrer. Eu não queria comer, eu não queria dormir, eu queria morrer, queria dormir, acordar morta. Então, eu entrei numa depressão absurda. Na minha primeira, não. Mesmo ela nascendo de 8 meses, ela ficou na incubadora, eu fui pra casa, fiquei triste, fiquei chateada, fiquei abatida, sofri bastante. Mas eu tinha sempre aquele pensamento, não, depois que eu for mãe, eu não vou matar a mulher em mim. Então, eu fui trabalhando isso em mim, tá? Então, é bem forte isso, mulheres que vão ter filhos ou que têm os filhos. Depressão pós-parto é uma coisa grave, muito grave, tá? Não é mimimi, não é a mãe que não tá querendo cuidar do filho. Não existe isso. Existe a depressão, sim. E, por incrível que pareça, mães, eu sei que isso acontece, você não quer saber daquilo. Você não vê aquilo. Você está num mundo muito paralelo àquela criança. Então, essa depressão é muito forte, tá? Bom, falando um pouco de ansiedade, como eu falei, a ansiedade ela anda na mesma frequência da depressão. É uma frequência baixíssima, uma frequência de desespero, né? A ansiedade é olhar o futuro. Se na depressão eu vejo o passado, eu vejo mortes do passado, eu vejo os meus pais que não fizeram direito, eu vejo eu que errei muitas vezes, né? E eu tento fazer diferente agora, mas eu não consigo. Então, depressão é isso. Eu vou entrando nesse caos, né? Eu até coloquei aqui, ó, gente, que as pessoas com depressão recusam a vida, tem uma apatia por atividades prazerosas, elas não querem fazer nada que tenha prazer, elas fogem disso, tem uma fadiga em excesso e a autoestima tá lá embaixo. Por mais que o ego esteja em cima, a autoestima tá embaixo. Interessante, né? Como o ser humano é duo mesmo. Nós somos duo. Nós vivemos nessa dualidade, nós precisamos entender essa dualidade para aí sim saber como lidar com tudo isso, tá? Então, mais ou menos isso, tá bom? Ansiedade. Coloquei também uns pontos aqui que eu estudei. Medos, uma preocupação excessiva, principalmente com o futuro, alterações fisiológicas e esgotamento. Eu me sinto esgotada. Enquanto a depressão, ela dá uma fadiga em excesso, a fadiga é o cansaço, né? Mas a ansiedade, na verdade, ela traz para você o esgotamento. É um esgotamento mental. É como se você não conseguisse mais pensar a respeito. Você tá tão ansioso que você está naquela bola de neve que você não consegue sair dali. Você não consegue ver que não seja o branco, né? Ou o preto, não sei. A bola de neve é branca. Mas você tá ali, ó, em volta, né? Você não consegue visualizar nada que não seja aquilo. Então, isso é ansiedade. E assim, eu fico preocupada com tudo. Amanhã vai acontecer alguma coisa e, meu Deus, como é que vai ser? Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que... Isso é a mesma frequência da depressão. Eu caio, né? Só que aí na constelação a gente fala o quê? Que a ansiedade está ligada diretamente a abortos, tá? Diretamente a abortos. Ou a pessoas que morreram precoce. Essa minha, cadê? Vem cá. Ela vai lá no meu notebook desligar tudo. Ou pessoas que morreram de uma forma precoce. Morreram antes do tempo, morreram ainda bebê, nasceram e morreram. Por quê? Porque essas pessoas não têm futuro, né? Então, a ansiedade me faz ligar a essas pessoas, né? Eu me ligo a essas pessoas para quê? Para eu continuar o não vida delas.
Da mesma forma, por isso que eu digo que é a mesma frequência, da mesma forma que a depressão não quer vida, a ansiedade também não quer. Então vejam que todas as patologias, gente, todas as doenças, mesmo que sejam psíquicas, emocionais, elas são geradas do não vida. Eu tô indo pra morte. Eu sempre quero morrer. Por isso eu trago doença pra mim. Não é forte isso? Nossa, eu acho tão forte. E mais ainda, eu vejo que as pessoas que têm essas síndromes, né, de depressão, de ansiedade, na verdade, elas vivem numa busca de aceitação. Elas precisam o tempo todo serem aceitas por outras pessoas. Porque, na verdade, elas não estão buscando a aceitação das outras pessoas. Elas estão buscando a aceitação dos pais. É fazer com que os pais olhem, né? Que às vezes eles não olharam, eles não conseguiram. Na adolescência, mais na primeira idade. Muito mais. A primeira idade é que se instala essa depressão, essa ansiedade, esse não querer a vida, tá? É bem na primeira infância. Mas isso vem à tona com os sintomas depois, quando a gente já cresceu, quando a gente já tá adulto. Por quê? Porque daí sim eu estou dentro, né, da minha consciência e eu posso optar em querer ou não isso pra mim. Forte, né? Pesado, Giovana? Bem pesado. Bem pesado. E eu vou dizer pra vocês que todos nós passamos por essas depressões, todos nós passamos por essas ansiedades. Agora é um tempo de ansiedade. Esse ano foi assim, 90% das pessoas que me procuravam estavam com ansiedade, estavam com estresse, estavam altíssimas. E aí como é que a gente trata isso? Deixa eu contar pra vocês. Com hipnose. Faz uma constelação, né, para abrir o campo, para devolver pro campo tudo isso, porque eu tô pesando aqui de tanta coisa que eu trouxe. Vamos trabalhando mamãe e papai nessa aceitação de que eles são imperfeitos, né? De que eles não são aquele conto de fadas que eu criei lá na minha infância, dizendo que eles eram perfeitos, porque eles não são. Só para contar para vocês, tá? Mesmo quem ache que papai e mamãe é perfeito, não é, tá? Não é. É bem assim. A gente tem que ser sincero. Papai e mamãe são falhos, eles erram, eles devem ter feito muita coisa na adolescência, foram terríveis, né? Fizeram coisas que não foram legais. Foram. São humanos. E eu acho que quando eu percebo esse humano no meu pai e na minha mãe, eu consigo ser humana também. Não é verdade? Por quê? Porque se eu trago deles, olha só que doido. Se eu trago deles os 50-50 e não me vejo perfeita, eu devolvo pra eles daí. Porque se eles são perfeitos, isso também pesa. Se eu trato meus pais como muito perfeitos, eu também posso. Porque tem gente que fala assim pra mim, Eva, eu não tenho problema com os meus pais. Eu honro eles, eu amo eles, eu vejo que eles são maravilhosos, eu entendo tudo isso. E aí, por que eu tenho depressão? Por que eu tenho ansiedade? Por que eu tenho síndrome do pânico? Porque você não consegue se igualar à perfeição dos seus pais. Também é um problema. Da mesma forma, você empurra eles para fora. Da mesma forma, você não aceita. Porque você não consegue ser perfeita que nem eles. Então, tira essa ilusão da tua mente de que papai e mamãe são perfeitos. Eles não são perfeitos. Eles são imperfeitos, sim. Eles têm erros, sim. Eles fizeram um monte de coisas erradas, sim. E estão aí. Estão na vida. Então, que tal você olhar para eles exatamente na imperfeição deles e dizer, não, tá tudo certo. Eu aceito tudo isso, né? Não rejeito nada, então eu não preciso continuar. E é assim que funciona. É exatamente assim que funciona, tá? Então, e síndrome do pânico? Síndrome do pânico vem exatamente de tudo isso, de uma ansiedade em exagero. Quando a ansiedade se torna... A depressão, ela tem a depressão profunda, que é aquela que eu tento até o suicídio. E a síndrome do pânico é uma ansiedade em excesso. Eu entro numa ansiedade absurda. O que faz quando tem síndrome do pânico? Aprende a respirar. Vai respirando. Eu entrei uma vez num ônibus e por um acaso, né? Muito acaso, duas meninas entraram e a menina ficou na minha frente, de pé, na porta, assim, olhando pra porta.
E sabe quando você tem a sensação, porque como eu entro rápido, né, no campo das pessoas, isso é uma técnica, isso é um exercício, isso é fácil, eu já percebi que tinha alguma coisa ali. Eu fui ficando pertinho dela, sabe? E aí ela foi entrando em pânico. Ela foi tendo ansiedade, e ela foi indo, e foi indo, foi indo. Eu perguntei pra menina que tava com ela, disse, ela tem síndrome do pânico? Ela disse, tem. Depois de 4 meses, é a primeira vez que ela tá entrando no ônibus. Aí eu fui pertinho dela e falei, eu posso ajudar você? Aí ela disse, olhou pra mim desesperada, assim, fez assim. E aí eu comecei a falar no ouvido dela, feche teus olhos. Você não está no ônibus, feche teus olhos. Você agora está num lugar tranquilo, ouça o barulho das águas, você está no mar. E eu fui fazendo uma terapia com ela durante a viagem inteirinha. Respira, 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 puxa o ar, solta o ar e tal. E ela foi acalmando, 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 acalmando. Quando chegou no ponto dela, ela abriu os olhos, olhou pra mim assim, tranquila. E disse, nossa, o que que você fez? Eu disse, não, só trabalhei a tua mente precisa ser trabalhada, mas os teus pais também, tá? Aceita eles. Ela ficou me olhando assim. E aí eu dei um cartão, daí a outra menina pediu um cartão, eu dei um cartãozinho pra ela. E ela me mandou uma mensagem, coisa mais linda. Isso fazem 2 anos já, 3 anos. Me mandou uma mensagem, coisa mais linda do mundo. Que a partir dali ela entrava no ônibus, fechava os olhos e ficava escutando a minha voz. E ela veio umas 5, 6 vezes comigo, foi bem legal, foi bem bacana. Então, assim, gente, é isso. E realmente ela tinha um problema seríssimo com os pais. É isso, né? É a mente produzindo algo que vai acontecer que eu nem sei o que vai acontecer. Isso é uma ansiedade em excesso. E aí a síndrome do pânico vem justamente para isso. Para, né, acelerar essa ansiedade. Ela acelera essa ansiedade, ela potencializa essa ansiedade. Tá? E isso também é um mal gravíssimo do século. Pessoas têm síndromes do pânico direto, de não conseguirem sair na rua, de não conseguirem ouvirem uma voz diferente. Vocês não conhecem? Putz, eu conheço muita gente assim, mais ou menos nesse estilo. Bom, encerrou. Quem não pegou do começo, vai ficar aí gravado. Quem gostou, por favor, tirem um print e postem lá no stories de vocês, me marca, ó, até a Luna vai sair no print, por favor, vamos atingir mais pessoas que de repente tenham depressão, que tenham síndrome do pânico, que tenham ansiedade em excesso. Gente, isso é muito triste, as pessoas sofrem muito com isso, e de repente escutando esse vídeo, vindo pra cá, conversando, a gente consegue, na verdade, fazer diferente. Que tal você plantar uma sementinha, né? Compartilhando esse vídeo, compartilhando as coisas que eu vou falando, porque é tudo gratuito, né? São aulas que eu tô dando para vocês irem cada vez mais produzindo muito mais uma vida saudável. Olha que coisa linda, né? Esse é o meu intuito. E se de repente você, né, percebe que você pode me auxiliar nisso, compartilhando com outras pessoas, postando, colocando no teu stories, nossa, eu agradeço de todo o meu coração. Eu tenho certeza que o mundo agradece por você fazer parte desse meu exército, tá bom? Bora lá? Hashtag Exército da Eva, vem comigo? Então tá bom. Fica gravado, amanhã 7h07 eu tô aqui. Tem muitas outras doenças para se falar. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre outras também. Vocês estão mandando aí para mim bastante coisa, bem legal, tá? Gratidão, Giovana. Então, vocês podem sim participar e ficar comigo. Se você tem alguma dúvida a respeito disso, eu vou deixar, né, no meu feed aqui gravado. E aí você pode mandar a tua pergunta ali também, tá bom? Pode mandar, tá no IGTV, você pode mandar a tua pergunta. Eu vou estar respondendo com certeza da melhor forma possível, do meu olhar, da minha, né, da visão sistêmica, da visão científica, mas também do meu olhar para tudo isso, tá bom? Gratidão gigante para você, um beijo enorme, vai estar lá nos meus stories hoje no Divã, lá no YouTube, à noite eu vou estar lá batendo um papo com a Juliana sobre ancestralidade, mulheres ancestrais, tá bom? Beijo aí no teu coração.